Olá! Pensa só. E se existisse uma regra sobre dinheiro? Uma regra tão, mas tão simples que chega a ser chocante o quanto a gente a ignora. Hoje, vamos analisar uma ideia fundamental que, olha, uma vez entendida, pode mudar completamente o futuro financeiro de qualquer pessoa. Vamos tentar descobrir juntos porque uma coisa tão óbvia continua sendo o ponto cego da maioria. Bom, vamos direto ao ponto. Antes da gente descobrir a tal regra de ouro, a gente precisa entender o erro que quase todo mundo comete. É um padrão de comportamento tão comum que acabou virando invisível, mas que é a verdadeira raiz de muita dificuldade financeira por aí. O problema, no fundo, é este. A maioria de nós comete um erro fundamental com o dinheiro. E não se trata de ganhar pouco ou não entender de investimentos complexos, nada disso. É algo muito mais básico, um hábito quase automático que a gente repete todo dia sem nem perceber. E que erro é esse, afinal? A fonte que a gente analisou vai direto ao ponto. Usam tudo para viver o agora e esquecem do futuro. Todo foco, sabe, toda energia e os recursos são canalizados para gratificação imediata. E o amanhã? Bom, o amanhã vira um problema para o eu do futuro resolver. E qual é a consequência real disso tudo? Isso nos leva ao que a gente pode chamar de o custo do agora. Porque essa decisão de focar só no presente não sai de graça, não. Ela tem um preço. E a fonte é bem enfática nisso. E esse erro custa caro, muito caro. E esse custo não é só financeiro, não. Custa paz de espírito, custa oportunidades perdidas, custa a segurança de um futuro que, poxa, podia ser muito mais tranquilo. É uma dívida que vai se acumulando em silêncio. Mas ok, já entendemos o problema e o custo alto dele. Agora vamos falar da solução. Vamos explorar um novo caminho, uma forma completamente diferente de pensar sobre o nosso dinheiro. A ideia central aqui é uma mudança de perspectiva. A pergunta é poderosa. E se houvesse uma maneira diferente de pensar sobre o dinheiro? Uma forma que não obrigue a gente a escolher entre o presente e o futuro, mas que permita ter os dois. A solução proposta é elegantemente simples. Imagine o dinheiro, todo ele, sendo dividido em 3 partes. Não uma pilha única para todas as despesas, mas 3 categorias bem distintas, cada uma com um propósito muito claro. Essa estrutura é o que se conhece como os 3 pilares financeiros. Pensa neles como a base que sustenta uma vida financeira equilibrada, sabe? Onde o presente é bom e o futuro é mais seguro ainda. E estão aqui os 3 pilares: sobreviver, viver e crescer. Cada palavrinha dessa foi escolhida a dedo e representa uma função vital do dinheiro. Agora, o ponto que é realmente interessante é como cada um funciona na prática. Vamos analisar um por um. O primeiro pilar é o sobreviver. Essa é a fundação, inabalável. É o dinheiro que garante o básico, o aluguel, as contas, a comida, o transporte. É o inegociável. Se essa base não estiver sólida, todo o resto desmorona. É a segurança fundamental. Não importa quanto se ganha, garantir esse pilar tem que ser a prioridade número 1, sempre. Em seguida, temos o pilar viver. É aqui que o agora entra de uma forma saudável e necessária. É a parte do dinheiro para o lazer, para as experiências que dão cor à vida, o jantar fora, a viagem, o hobby. É fundamental para a felicidade. Mas é aqui que mora o perigo. A maioria das pessoas, depois de pagar as contas do pilar sobreviver, direciona 100% do que sobra para cá, sem deixar nadinha para o terceiro pilar. E, finalmente, o pilar que muda o jogo, aquele que é sistematicamente ignorado: crescer. Este é o dinheiro separado para o eu do futuro. É o dinheiro que vai para investimento, para criar patrimônio e realizar aqueles sonhos grandes, sabe? E olha, não é só sobre poupar, não. É sobre construir ativamente a própria liberdade. É fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Pensa que mesmo uma pequena quantia investida com consistência se multiplica. Esse é o verdadeiro pulo do gato para a riqueza. O que nos leva à conclusão de toda essa análise. A beleza e, ao mesmo tempo, a tragédia dessa ideia estão bem aqui, encapsuladas nesta frase: simples, mas ignorado. É o paradoxo no coração da nossa relação com o dinheiro. É simples, não tem nada de complicado aqui. Dividir o dinheiro em 3 propósitos claros: sobreviver, viver e crescer. Qualquer pessoa consegue entender isso em menos de 1 minuto. Mas é ignorado. A grande maioria de nós opera com um sistema de 2 partes, na melhor das hipóteses: sobreviver e viver. O pilar crescer muitas vezes nem existe no planejamento. Ele é a parte esquecida da equação. Então, no fim das contas, o ponto crucial é este. A pergunta que fica no ar depois de tudo isso não é só sobre dinheiro.
é sobre prioridades. Ao focar apenas no sobreviver e no viver, que parte do futuro está sendo deixada para trás, esquecida? Fica aí a reflexão. Até a próxima.